Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo aqui na CBN, que hoje vai entrevistar o consultor e professor da Fundação Getúlio Vargas, professor Paulo Sabag, que está aqui no estúdio conosco. O que é resiliência? Bom, resiliência é a capacidade que um indivíduo, ou grupos de indivíduos, ou organizações têm de superar graves adversidades, crises ou graves dificuldades. E nós ressaltamos aqui nesse início de conversa graves, grandes adversidades. A capacidade de enfrentar desafios pode ser considerada resiliência ou uma outra característica? Cada indivíduo tem uma medida diferente para considerar o que é um desafio. As coisas que são desafiadoras nos tensionam, nos causam estresse. Resiliência é a capacidade da gente usar esse estresse a nosso favor, criando aquilo que nós chamamos tecnicamente de eustresse, o estresse positivo, aquele que revigora, aquele que faz bem, aquele que aumenta a capacidade do indivíduo enfrentar a situação. Qual é a importância de se ter dentro de uma corporação, dentro de um grupo de trabalho, pessoas resilientes? Adversidades existem todo o tempo em todas as organizações. As adversidades mais difíceis, as crises, sejam elas internas ou externas, requerem pessoas que estejam capacitadas a enfrentar de maneira funcional esta situação. Nem todo mundo, infelizmente, está preparado. Tem gente que fica perdido em meio à crise, não sabe como agir, vacila, pode adotar táticas e teimosamente insistir em táticas que não funcionam. O indivíduo de maior resiliência, ele consegue, nestas situações, garantir uma certa frieza, um sangue frio, que dá a ele a capacidade de intervir de forma mais efetiva no processo. E essa é uma característica, professor Paulo Sabag, que a gente vai descobrir no momento da crise, no momento da adversidade, é que nós vamos identificar quem são as pessoas na equipe que realmente estão preparadas para encarar aquela situação, ou é algo que se pode identificar antecipadamente? De fato, a resiliência tem um problema muito sério. Ela serve não só para as coisas ruins, como também para as coisas boas, né? O sucesso exagerado também exige da gente uma capacidade diferenciada de lidar com a situação. Nós, naturalmente, só percebemos a resiliência nestas duas situações, ou de grave adversidade ou de grande sucesso. Por essa razão, eu julguei importante criar uma métrica para avaliar a resiliência, de tal maneira que o indivíduo pudesse saber de antemão qual seria a sua propensão a agir quando estas situações ocorrerem. Professor Paulo Sabag, o senhor falou em uma métrica, ou seja, uma forma de medir o grau de resiliência de um profissional. Isso depende do quê? Eu criei uma escala, a primeira escala brasileira, adaptada à realidade, à cultura brasileira, para medir resiliência. Fiz uma pesquisa de campo com meus alunos da pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, espalhadas em todo o Brasil, em 61 cidades, e consegui um número de questionários suficiente para fazer uma boa validação estatística. Esta escala é composta por 31 questões que se referem a situações mais ou menos comuns, e o indivíduo então se autoavalia, permitindo então criar um score de 0 a 100 para o grau de resiliência que ele tem. A resiliência muda com o tempo, muda também com a situação que o indivíduo enfrenta. Então a escala está pegando algumas situações que são as situações mais usuais, onde a gente pode medir de forma consistente o seu grau de resiliência. Por que medir a resiliência? Por que ter uma métrica? Para que o indivíduo possa se conscientizar dos fatores que compõem essa resiliência e atuar sobre eles. Porque eu acredito no potencial humano, acredito que a gente é capaz de desenvolver esta capacidade. Aliás, quando eu vejo crianças, eu percebo que elas naturalmente têm uma resiliência muito elevada, né? A criança é aventureira, tem uma curiosidade infinita, uma energia, uma vitalidade incansáveis, e mesmo quando sobrevêm as adversidades que fazem, por exemplo, a criança chorar, muito rapidamente ela se recompõe, né?
Tudo isso indica que, de fato, o ser humano tem uma capacidade extraordinária para a resiliência. E, em geral, a maior parte da população tem uma resiliência moderada. Mas, se dá para desenvolver, se podemos aprender isso, por que não desenvolver a resiliência e chegar a um estágio mais elevado? O senhor falou da capacidade da criança ser resiliente, mas muitas pessoas dizem que a criança é assim, aventureira, por falta de conhecimento, porque ela não conhece a realidade no seu entorno, não tem noção da realidade no seu entorno, e por isso ela acaba encarando algumas coisas sem muito medo. É isso que acontece com um profissional resiliente ou não? Na verdade, a criança tem uma capacidade de aprendizagem invejável. E com isso ela consegue aprender nas próprias situações em que ela não tem sucesso. Então, nas pequenas tentativas e nas experimentações que ela faz, ela tem uma capacidade de aprender, se recompor, tentar de novo e reforçar o conhecimento aprendido, que de fato são invejáveis. De fato, a criança tem uma ingenuidade que poderia expô-la a muito risco. E aqui podemos traçar o paralelo com os adultos. Há muitos funcionários que não têm autonomia, não têm independência e têm uma relativa ingenuidade nos aspectos relacionados com a vida organizacional. Podem, portanto, se expor a muito risco. E a sua resiliência pode, com o passar do tempo, ser reduzida, rebaixada pela pressão da hierarquia ou da burocracia, pelo fato do indivíduo ser tolhido, pelo acúmulo de experiências negativas e assim por diante. O que eu tento fazer na minha vida como educador e como consultor é atuar para que as pessoas recuperem esse seu poder interno, né? E para mim a melhor forma de empoderar um indivíduo hoje é trabalhar sobre a sua resiliência. Quando é que o senhor começou a se interessar por esse tema? Bom, eu tenho duas situações que me provocaram interesse pelo tema. A primeira foi quando eu fiz a minha tese de doutorado, que iniciou em 1998, eu estudava como gestores de projeto enfrentam risco e incerteza, porque esse é um assunto muito sério. Todo projeto contém risco em grau elevado e, portanto, eu acreditava que era uma habilidade necessária para o gestor de projeto lidar com riscos. Eu logo percebi que havia uma associação entre o perfil de gestores de projeto com o perfil de empreendedores. Ambos lidam com muito risco. E acreditei que, então, o gestor de projeto de sucesso era aquele que tinha o perfil empreendedor. Contudo, eu percebi que todo mundo pode ser empreendedor. Não existe um estilo único de uma pessoa que tem sucesso criando o seu novo negócio. E por isso a minha tese foi interrompida neste ponto e eu consegui aprender muita coisa com o processo, mas no meio dos meus estudos surgiu esta palavrinha resiliência que eu já conhecia da engenharia, eu sou engenheiro de formação e me interessei por ela. Fui estudando o assunto por mais de uma década. Em 2001 ocorre o 11 de setembro nos Estados Unidos, o que fez muitos estudos ocorrerem sobre a resiliência das pessoas que foram diretamente envolvidas naquela catástrofe. E isto fez crescer muito o conhecimento existente em resiliência. Eu tive também uma razão pessoal para me interessar pelo tema. Eu enviuvei e percebi que as minhas filhas estavam lidando, as minhas filhas adolescentes na época, estavam lidando com a perda da mãe de uma maneira, para mim, extraordinária. De novo, era a resiliência em ação, atuando sobre uma grave perda, uma catástrofe pessoal. E daí eu resolvi ir mais a fundo. E consegui então conduzir esta pesquisa de campo e que me revelou coisas muito interessantes. E espero publicar um livro sobre isso nos próximos dias. Quantas pessoas foram ouvidas nessa pesquisa? Eu consegui obter 1.500 questionários de gente espalhada pelo Brasil inteiro. O aluno da pós-graduação da GV é um aluno que tem um perfil de idade bastante claro, interesses muito definidos e, obviamente, isso afeta um pouco o resultado da enquete. Então, embora eu tenha conseguido reconhecer de forma estatisticamente convincente do que é formada a resiliência, não dá para generalizar o resultado. A minha enquete revelou que 40% dos alunos tinham elevada resiliência, que é uma proporção acima do que a literatura fala em todo o mundo.
Eu quero aproveitar então para convidar você mais uma vez a participar aqui deste Mundo Corporativo. Faça a sua pergunta para o nosso entrevistado de hoje, professor Paulo Sabag, professor e consultor, professor da Fundação Getúlio Vargas. Estamos falando sobre a capacidade de se enfrentar grandes adversidades no seu trabalho, no seu negócio, na sua vida profissional, no seu cotidiano. Pergunta enviada pelo Edgar, pelo e-mail. Aliás, o e-mail eu vou repetir para você aqui, mundocorporativo@cbn.com.br. E tem o Twitter também, o @Jornal da CBN. Pergunta do Edgar, feita pelo e-mail. Como esse tema da resiliência é tratado nas organizações? Nunca ouvi falar disso na empresa em que trabalho. Nós vamos observar que existe já a introdução do assunto em alguns esforços das áreas de educação corporativa. Mas eu tenho observado um fenômeno curioso, com todos os acionistas e dirigentes que eu converso, ao compreender a importância do processo, imediatamente se tornam muito interessados. Então isto me faz pensar que, para minha grande felicidade ou alegria, é um assunto que está contagiando a alta direção das organizações. Eu fico feliz com isso porque, de fato, as organizações precisam de dirigentes com elevada resiliência. Outra pergunta que chega pelo e-mail, esta do nosso ouvinte internauta Simônia, quer saber qual a relação entre resiliência e o perfil da pessoa. Quem é pessimista ou tímido tem menos capacidade de resiliência? Quem tem maior capacidade de resiliência demonstra isso no dia a dia, nas coisas simples, ou é algo que surge apenas nas dificuldades? Nos estudos sobre estresse, há uma nítida definição que uma determinada personalidade, chamada de personalidade de tipo A, se estressa mais e mais facilmente. Isto ficou confinado ao mundo dos estudos sobre o estresse. Há uma relação nítida entre resiliência e estresse e, portanto, seria possível até mesmo generalizar esta questão. De fato, há pessoas mais irritadiças, mais rígidas mentalmente, ou então menos autoconfiantes e que, portanto, provavelmente tendem a ter mais baixa resiliência. Mas sobre o pessimismo eu queria falar uma coisa. É característica das pessoas de elevada resiliência e também das pessoas de moderada resiliência que quando os pensamentos e emoções negativas sobrevêm, ela consegue colocar junto ou contrabalançar isso com pensamentos e emoções positivas. Eu chamo a isso de otimismo aprendido, quer dizer, não é que a pessoa já nasceu otimista, poliana, vê o mundo de forma cor-de-rosa, mas ela consegue nos momentos difíceis se contrapor as ideias negativas com positivas. Isto é uma habilidade que é fácil de desenvolver e, portanto, para mim, o pessimismo não seria um atributo de personalidade. Aliás, daqui a pouco nós vamos falar sobre essas características da pessoa resiliente, já que o senhor chamou a atenção que o seu estudo detectou ali alguns fatores que são fundamentais, 9 fatores que são fundamentais. Mas antes eu queria só fazer mais uma pergunta aqui de um ouvinte internauta, o caso do Marco Aurélio. Ele está nos acompanhando de Curitiba e ele lembra que resiliência é um termo que vem da física e ele queria entender qual é a semelhança em relação ao aspecto emocional. Então, resiliência é um termo muito importante na física e na engenharia, porque é a capacidade de um corpo voltar ao normal depois que cessa a aplicação de uma tensão. Então, todo corpo elástico, quando sofre uma pressão, ele se deforma. Resiliência é a capacidade dele voltar à forma original quando cessa a pressão. E, obviamente, a velocidade em que ele volta ao normal determina o grau de resiliência. Então, por exemplo, há pessoas que gostam de dormir num travesseiro de pluma. Elas se levantam de manhã, vão fazer o toalete, ao voltar para o quarto ainda tem a sua cabeça estampada no travesseiro. Isso é baixa resiliência. Outras pessoas preferem o travesseiro de espuma, basta se levantar da cama e o travesseiro volta ao normal. Este conceito, que é a velocidade e a capacidade de voltar ao normal, portanto a elasticidade, foi levado à psicologia há 30 anos atrás, porque os psicólogos já haviam percebido que pessoas que sofriam traumas ou graves perdas, haviam pessoas que se recuperavam rapidamente,
outras se recuperavam mais ou menos lentamente e outras talvez não se recuperassem nunca mais. E então a psicologia se apropria desse conceito que é usado há 500 anos na engenharia e dá a ela uma outra cor. Então, de fato, resiliência mostra para a gente a importância da flexibilidade. Não por acaso um dos fatores, um dos 9 fatores que você mencionou, Milton, é a flexibilidade mental. Pessoas rígidas e teimosas tendem a ser menos resilientes. Então, quando eu olho, eu como engenheiro civil, vejo um prédio num terremoto ou nestas catástrofes recentes que a gente assistiu no Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro, o que é a resiliência na construção civil? É a capacidade de ser forte e flexível ao mesmo tempo. Só força, resistência, dada pelo cimento do concreto, não basta, é preciso ter flexibilidade. Por isso, por exemplo, os japoneses cultuam o bambu. O bambu é um exemplo de um vegetal de alta resiliência. Ele se verga com a ação do vento e assim por diante, mas volta à condição normal e tem uma resistência muito grande. Então eu penso hoje na resiliência no indivíduo usando esta metáfora. É uma conjugação de flexibilidade com tenacidade, com resistência. Professor Paulo Sabag, o senhor falou sobre os 9 fatores da resiliência identificados a partir de pesquisa, que são autoeficácia, solução de problemas, temperança, empatia, proatividade, competência social, tenacidade, otimismo e flexibilidade mental. De maneira bem resumida, vamos tentar falar rapidamente sobre cada uma delas, começando pela autoeficácia? Primeiro, os 9 fatores formam um sistema, não adianta ter só um, eles se compõem e se ajudam mutuamente. Autoeficácia é a crença de que você controla a sua vida e que você é capaz de enfrentar os desafios que a vida coloca. Não dá para ter autoeficácia sem ter junto a autoconfiança, e a pesquisa mostrou que os 2 fatores se compõem. Autoconfiança é também chamada de amor próprio ou autoestima, é na verdade a confiança que você tem em que vai dar conta da situação. Esse então é o primeiro fator, o fator que mais pesa no score da resiliência, um fator que a gente consegue educar crianças e adolescentes para desenvolver isto, e por isso há inclusive psicólogos que se dedicam a uma educação para a resiliência de crianças e adolescentes. Solução de problemas. Solução de problema é assim, tem pessoas que de fato, quando enfrentam uma adversidade, a primeira coisa que elas pensam é assim, precisamos enfrentar a situação, vamos pensar em alternativas de solução. Então elas são voltadas para a resolução criativa de problemas. Temperança. Temperança é um termo que vem do mundo religioso e usado há milênios. Começou com o Buda, que percebeu que era importante o caminho do meio para ficar entre os extremos. Há pessoas cujas emoções flutuam numa amplitude muito grande e podem, portanto, ficar destemperadas, querendo dizer, perdem um pouco o controle das suas próprias emoções. Em contrapartida, as pessoas resilientes, elas conseguem regular as emoções numa faixa mais estreita e por isso nós, no popular, dizemos que a pessoa teve frieza ou sangue frio para enfrentar situações difíceis. Empatia. Empatia, este é um dado novo, pode ser característico da cultura brasileira, porque em nenhum dos estudos feitos sobre resiliência fora do Brasil apontou que a empatia era um fator importante. Empatia é a capacidade de a gente se colocar no lugar do outro e conseguir sentir como o outro sente a partir da nossa perspectiva. De fato, a empatia ela abre um canal muito importante para pessoas resilientes, que permitem a ela, então, compreender a situação de todos os envolvidos no processo. Imagine um dirigente de uma empresa em crise que não tenha empatia com os funcionários, com a situação, com a clientela, com os fornecedores. Provavelmente o seu elenco de soluções de problema vai ser estrangulado por causa disso. Então, a empatia é uma capacidade de lidar melhor com sentimentos, e isso é importante para a resiliência. Proatividade.
A proatividade é assim, tem pessoas que têm a propensão para agir. Isso é característico do perfil empreendedor e também da pessoa que é altamente resiliente. Quando ele enfrenta um problema, sua primeira reação é: precisamos fazer algo a respeito. E na falta de outra pessoa, sou eu mesmo que vou fazer. Competência social? Competência social é assim, nós percebemos nitidamente que as pessoas de baixa resiliência, quando vivem uma grave adversidade, se isolam e não buscam o apoio de outros. A competência social dá ao indivíduo muita força. Por exemplo, eu ouço muita gente dizer assim, depois de ter vivenciado uma crise pessoal, dizer assim: se eu não tivesse amigos que me ajudaram tanto, eu não teria enfrentado aquela situação. Os amigos não vêm por acaso, vêm porque a gente tem uma competência de articular este apoio na hora da necessidade. Tenacidade? Tenacidade o americano chama de hardness ou dureza. É a capacidade de aguentar porrada, é a capacidade de perseverar numa situação difícil. Otimismo? O otimismo é aquela questão da capacidade de eu contrapor pensamentos e emoções negativas com pensamentos e emoções positivas. E aí fechamos as 9 ou os 9 fatores com a flexibilidade mental. Flexibilidade mental significa esta capacidade de enxergar outros pontos de vista, de ser capaz de mudar suas crenças, de não ter convicções rígidas, porque a convicção é o veneno da resiliência. Para ser uma pessoa resiliente, tem que se ter nota máxima em todos esses fatores? Não. Há possível se fazer um equilíbrio? A métrica que o senhor desenvolveu traz essa ideia para que a gente possa equilibrar esses fatores? Na minha métrica, eu classifico 3 tipos de indivíduo: o de alta resiliência, o de moderada resiliência e o de baixa resiliência. O de alta resiliência tem uma pontuação mais alta que a média nos 9 fatores. De fato, sistemicamente, ele conseguiu criar um conjunto de qualidades extraordinário. O que diferencia o indivíduo de alta resiliência do de moderada resiliência é que quando ele passa por uma crise ou por uma grave perda, ele aprende com ela, ele prospera, ele se torna uma pessoa melhor. Nem todo mundo aprende com as crises, é o que a minha pesquisa demonstrou. Bom, o indivíduo de moderada resiliência, ele tem uma pontuação flutuante nos 9 fatores. Mas a pesquisa apontou um fenômeno curioso. Ao fazer uma análise de cluster ou de agrupamentos, eu percebi que havia 2 tipos de gente distintos que tinha moderada resiliência. Um grupo predominavam as mulheres e apareceu que os componentes que tinham mais alta pontuação eram a empatia, a competência social e a tenacidade. Era isso que fazia este grupo de pessoas, não só composto por mulheres, mas com predominância de mulheres, a ter uma resiliência moderada. Eu chamei a isso de um modo feminino de agir, mas que não é exclusivo de mulheres. O outro agrupamento tinha uma predominância masculina e de gente formada em ciências exatas. Este agrupamento tinha a pior pontuação na empatia e na competência social, mas tinha elevada pontuação em proatividade, solução de problemas e esta capacidade de agir sob pressão. Eu chamei a isso de um modo masculino. Então, de fato, ficou uma impressão que há 2 maneiras de ter resiliência moderada e, portanto, se existem essas 2 maneiras com pontuação distinta nos 9 fatores, por que não a gente descobrir em qual fator a gente está com uma pontuação baixa e, mediante um esforço metódico e sistemático, tentar melhorar esse fator? Uma empresa deve ser formada só por profissionais resilientes? Bom, é uma utopia imaginar que um determinado agrupamento de pessoas, todo ele, possa ter elevada resiliência. Eu imagino que as empresas poderiam investir em só recrutar gente com elevada resiliência, mas eu espero que não usem a minha escala para isso, porque este tipo de escala não deveria ser usado por questões éticas para este tipo de coisa. Mas, supondo que a empresa tenha muitos funcionários com elevada resiliência, isso faz com que a organização em si seja resiliente? Eu acredito que não, porque as empresas têm estrutura, têm processos e têm cultura que afetam fortemente o desempenho do indivíduo, não importa quais capacidades ele tenha.
Um indivíduo talentoso numa organização que não propicia a aplicação desse talento não conseguirá nada. Por isto, o problema é grande. Nós precisamos fazer uma transformação cultural muito significativa para que a empresa seja resiliente, mesmo que ela tenha um grande número de pessoas resilientes. Por conta disso, eu pragmaticamente, já que sou um consultor, sempre tentando apoiar as organizações a solucionar seus problemas, eu tenho investido muito em um determinado agrupamento de pessoas, os dirigentes, os diretores, vice-presidente, presidente. Estes precisam ter elevada resiliência. E quando este agrupamento de pessoas, que é o principal tomador de decisão, que são as figuras emblemáticas da organização, que modulam a cultura organizacional, sobretudo se forem fundadores da própria organização, este grupo, quando dotado de elevada resiliência, faz com que a organização, em muito pouco tempo, recupere a sua resiliência. Grandes líderes necessariamente são resilientes? Nem sempre, mas, de fato, aqueles que, observando a história, nós conseguimos verificar que conseguiu uma atitude muito funcional em que pese as crises e dificuldades e sucessos por que passaram, esses têm elevada resiliência. Nos estudos que o senhor faz, no trabalho que o senhor desenvolve dentro dessa área, daria para a gente citar aqui alguns desses líderes e comparar um pouco sobre os fatores que o tornam resiliente? Eu estou escrevendo um livro para publicar ainda neste ano sobre a resiliência e eu procuro colocar casos que ilustrem cada um dos aspectos da resiliência. Eu, nas últimas semanas, tenho escrito um caso estudando Steve Jobs. E apesar do Steve Jobs ter alguma pontuação muito ruim, por exemplo, em empatia, competência social, provavelmente era a maior dificuldade que ele tinha de relacionamento interpessoal, por outro lado, em solução de problemas, em tenacidade, ele deveria se destacar. E desde que ele retomou o comando da Apple, uma empresa que já estava praticamente em estado falimentar, e toda a caminhada que ele fez nesse período mais recente da vida dele, mesmo ele enfrentando o câncer, demonstrou elevada resiliência, com certeza. Quer dizer, ele tinha fatores predominantes dentro desses 9 fatores que o tornavam resiliente, apesar de alguns deles no conjunto. No conjunto, a sua biografia mostra uma elevada resiliência. O Márcio pergunta por e-mail, professor, como aplicar a resiliência quando o profissional convive com um superior que o submete a constantes ataques e assédio moral? De fato, há pessoas que se submetem e, portanto, perdendo a sua autoestima, seu amor próprio, perdendo a sua proatividade, se tornam reativas, ficam esperando todo e qualquer comando e ordem do chefe, assim por diante. Uma situação como essa, se torna crônica, fará deteriorar a resiliência que o indivíduo tinha. Nestas situações, ele precisa recuperar a resiliência de alguma maneira. Eu acredito bastante em medidas paliativas, de controle de estresse e assim por diante. Há coisas que a gente pode fazer e que solucionam os momentos agudos onde esta situação pode aparecer. E, obviamente, não basta trabalhar nas medidas de curto prazo, eu preciso trabalhar em medidas de longo prazo que me assegurem uma maior resiliência no futuro. E, como medidas de longo prazo, praticar condicionamento físico eleva a tenacidade. Trabalhar psicoterapia, assim por diante, pode aumentar, resolver problemas de autoestima, aumentar o conhecimento sobre si mesmo, entender melhor o seu psiquismo. Meditação e yoga são muito importantes para aumentar a temperança. Assédio moral quase sempre ataca o indivíduo numa sua fragilidade, que é a forma como ele recebe elogios e críticas, né? Então, trabalhar a temperança, nesse caso, eu julgo muito importante. Então, há coisas que, se a gente fizer de forma metódica e sistemática, por um período razoável, fazem elevar a resiliência.
E isto não é investimento que se pode fazer somente dentro da empresa. Então eu recomendo a este ouvinte que busque sozinho, em coisas que estejam ao seu alcance, na sua vida pessoal, no seu círculo de amizades, nas coisas que está a seu alcance fazer, recuperar a sua capacidade de conviver com a situação. Obviamente, quando a sua resiliência aumentar, ele vai indagar se esse é o lugar que ele quer continuar trabalhando, certo? Pergunta do Gelson, já que nós falamos aqui sobre otimismo, mas falamos muito sobre pessimismo também. Ele diz assim, o pessimista não tem um papel importante nas organizações? Penso que seja importante a atuação de quem mostre uma visão contrária. Exatamente. Há um fenômeno curioso, que no julgamento sobre risco, as pessoas pessimistas fazem o julgamento mais correto, enquanto os otimistas normalmente criam uma ilusão e isto afeta o seu julgamento sobre risco. Por essa razão, todos os estudiosos de resiliência são unânimes em afirmar: a pessoa que é o tempo todo otimista pode não ter uma elevada resiliência. Este grande otimismo pode se tornar uma ilusão que joga contra o profissional. Por isso é que eu não espero acabar com o pessimismo. Eu espero dotar o indivíduo da capacidade dele, quando as ideias pessimistas demais aparecem, ele contrapõe com ideias otimistas. Por isso eu falo em otimismo aprendido, para não excluir o pessimismo. E a grande questão, que é uma grande capacidade do ser humano, é esse contrabalançar entre o otimismo e pessimismo que a gente no dia a dia vai demonstrando. Professor, eu recebi uma pergunta aqui de uma ouvinte internauta, a Mônica, que eu vou lhe fazer porque o senhor trouxe esse assunto pessoal para o nosso encontro. E ela gostaria de uma sugestão sua, de uma opinião sua. O senhor comentou sobre a resiliência na vida pessoal. Eu gostaria de saber como o senhor usou na prática a resiliência para superar exatamente esse trauma que o senhor passou. Eu estou passando por um processo de perda materna e gostaria de saber como posso utilizar a resiliência nesse momento. Pergunta da Mônica. Bom, depois que eu fiz a escala, eu apliquei a escala em mim mesmo, bastante tempo depois de ter criado o questionário, para não haver viés. E me surpreendi ao ver que eu tenho uma resiliência moderada, mas no escalão inferior. Isto me deu energia, vitalidade, vontade de aprimorar a minha própria resiliência. E por isso eu sei quais são os fatores em que eu preciso trabalhar e eu venho fazendo um esforço sistemático com todas estas coisas que eu já mencionei. Para alguém que sofre uma perda que afeta muito o emocional da gente, né? Dizem que a perda da mãe é uma das perdas que mais causa de estresse, que é o estresse negativo, né? O estresse negativo pode resultar em doenças agudas ou crônicas, pode resultar em envelhecimento precoce e assim por diante. Por isso, precisa fazer alguma coisa, não pode se entregar à dor. E eu recomendaria, então, tanto as medidas paliativas, né? É um fenômeno curioso, quando a gente está mal e ouve uma música que gosta muito, isto modula as ondas cerebrais, isto cria um espaço para o otimismo aprendido, além de relaxar e ajudar no controle do estresse. Fazer massagem. Agora já temos comprovação científica que inclusive afeta o sistema, afeta positivamente o sistema imunológico. Então, fazer massagem, alongamento, condicionamento físico para aumentar a capacidade física do corpo de enfrentar toda essa situação de dor são muito importantes nesse momento. Bom, professor Paulo Sabag, aí eu vou me identificar ou vou me analisar para saber se eu sou uma pessoa resiliente ou não. E descubro que não sou uma pessoa resiliente. Eu tenho como aprender a ser resiliente? Ou é melhor deixar para lá e trabalhar com outros valores para que eu possa ter sucesso na vida profissional? O que eu tenho observado nas oficinas que conduzo para desenvolver resiliência e nos trabalhos onde isto entra em jogo, é que de fato há coisas que é fácil de aprender, há coisas que é mais demorado de assimilar, né? Há uma letra de música do Beto Guedes que diz assim: a lição já sabemos de cor, só nos resta apreender. Porque, obviamente, ele estava falando de problemas amorosos, né? De relações afetivas.
E, de fato, há coisas que a gente pode saber que está com a baixa resiliência e demora para aprender. Mas eu acredito na capacidade de aprender do ser humano, eu tenho observado isso na minha prática profissional e por essa razão eu acredito, esta é a tese que eu defendo no livro, que resiliência é a competência mais importante para o século XXI, para indivíduos e para organizações. Professor Paulo Sabag, quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco hoje aqui no Mundo Corporativo. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Muito obrigado, Milton. Muito obrigado. Professor Paulo Sabag é consultor, professor da Fundação Getúlio Vargas, foi nosso convidado hoje no Mundo Corporativo.